O nosso tema de hoje é o sono e os sonhos. É um tema tratado pela doutrina espírita no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8. Como todos sabemos, o sono é de extrema importância para o refazimento das nossas forças físicas. O que muitos ignoram é a importância do sono para o refazimento das nossas forças morais, para as nossas forças espirituais, para o nosso equilíbrio espiritual. Durante o sono físico, o nosso espírito, o nosso eu, se desprende parcialmente do corpo. Nós temos um corpo espiritual que é semelhante a este corpo físico atual. Saímos é uma expressão enganosa, nos desligamos parcialmente do corpo físico, levando conosco este corpo espiritual, que no Espiritismo é chamado de perispírito, e temos assim a possibilidade de vivenciarmos o contato com a espiritualidade, com os amigos da espiritualidade, com o ambiente espiritual condizente com o nosso grau de evolução. Assim sendo, nós temos a possibilidade de conversarmos com entes queridos que já partiram desta vida atual. Temos condições de conversarmos com outros espíritos que estão ainda encarnados, mas que, como nós, estão desprendidos pelo sono físico, mas também podemos entrar em contato com os nossos inimigos espirituais, espíritos que estão nos perseguindo porque não nos perdoam, não nos compreendem, trazem sentimentos negativos, e estes espíritos muitas vezes também esperam pelo momento da emancipação durante o sono físico para melhor atingir as suas vítimas. Nós vemos então que a possibilidade é muito variada. Vejamos, por exemplo, o caso de espíritos mais elevados que estejam encarnados. Quando esses espíritos dormem, quando essas pessoas dormem, os espíritos dessas pessoas vão buscar continuar o seu trabalho no bem, vão entrar em contato com bons espíritos, vão aprender mais algumas coisas com espíritos superiores, vão auxiliar equipes espirituais de socorro, de amparo à humanidade, ou seja, continuam colocando em ação o amor que já possuem. Espíritos ainda muito inferiores, muito apegados a vícios, apegados ao crime, enfim. Espíritos ainda muito egoístas, ao se desprenderem do corpo físico, vão dar vazão às suas intenções negativas. Vão continuar buscando o vício, vão buscar o crime, vão trabalhar para satisfazer as suas satisfações egoísticas e dar vazão a todos esses sentimentos, esses impulsos inferiores que ainda trazem. Vão se ligar a outros espíritos da mesma natureza que a sua. E a maioria da humanidade, que está entre um extremo e outro, vai oscilando. Alguns conseguem, em alguns dias, terem esse contato bom, produtivo, refazente, ao passo que em outros dias estão em estado de maior perturbação, estão entregues ao próprio vício, estão sujeitos à influência negativa de espíritos inferiores que transitam pelo ambiente espiritual do nosso planeta. Assim sendo, é preciso que a gente tenha esta consciência. Tenhamos este preparo antes de dormir, para que o nosso desprendimento seja
o melhor possível para nós mesmos. O sonho nada mais é do que a lembrança daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós vimos ou daquilo que nós projetamos mentalmente através da imaginação durante o sono físico. O sonho, ele é a lembrança. Portanto, ele só é produzido depois que nós voltamos para o corpo, depois que nós acordamos. Durante o sono nós estamos fazendo, estamos vendo, estamos ouvindo, estamos recebendo impressões e muitas vezes impressões de nós mesmos. Vemos assim pessoas que partem para o sono físico extremamente preocupadas com aquilo que está acontecendo durante a sua vigília. É o problema profissional, é o problema familiar, e a pessoa carrega consigo esta preocupação, muitas vezes imaginando soluções ou imaginando o pior, imaginando a desgraça, imaginando coisas terríveis que podem acontecer devido a esses problemas. Então, muitas vezes, o que ela traz como sonho é o pesadelo decorrente da sua própria preocupação, daquilo que ela está projetando através da sua mente em desequilíbrio. Reparem que, muitas vezes, uma coisa simples como um filme, um livro que nós lemos antes de dormir, um filme que nós vimos antes de dormir, acaba virando objeto do nosso sonho. É porque a nossa mente ficou impregnada daquelas imagens, daquela história, e aí demos sequência a isso na espiritualidade, imaginando como seria depois, imaginando como seria a história, e acaba sendo isso que nós trazemos ao acordarmos na forma de sonho. Existem até mesmo pessoas que, ao se desprenderem do corpo físico, têm tanta preocupação com o próprio corpo que nem se afastam, permanecem ali perto do seu corpo para tomar conta, para ver se não acontece nada de errado. Dependendo do que fazemos fora do corpo, trazemos lembranças boas ou ruins. As ruins compõem aquilo que nós chamamos de pesadelo. Então vemos pessoas que sonham que estão sendo perseguidas e ficam aliviadas quando voltam para o corpo e dizem: ah, que bom, era só um pesadelo. Não imaginam que aquele pesadelo era real, estavam sendo perseguidas na vida espiritual por seus inimigos da espiritualidade. Espíritos que às vezes são inimigos porque foram prejudicados por nós em outras existências e ainda não nos perdoaram. Exercem assim uma ação de vingança, esperando justamente o momento da nossa emancipação pelo sono para melhor nos atingir com mais contundência. É assim que muitas vezes esse pesadelo da perseguição é produzido. O nosso refúgio acaba sendo o corpo físico. Volto para o corpo e me sinto aliviado. Mas o ideal seria que nos sentíssemos aliviados e livres dessa opressão em todos os momentos da nossa vida. Para nos libertarmos dessa influência, precisamos nos ligar aos bons espíritos. E para isso, precisamos vivenciar o que temos de melhor e nos prepararmos melhor para o desprendimento do sono. Orar pedindo a proteção dos bons espíritos para que estejamos em boa companhia espiritual. É assim que muitos, ao se desligar do corpo, acabam aprendendo coisas, têm contato com entes queridos, conseguem assim ter uma vivência plena de amor,
de amizade, de companheirismo, sentem-se amparados e retornam para o corpo físico, trazendo no sonho esta lembrança. Ah, eu encontrei fulano, ah, eu encontrei a minha falecida avó, ah, encontrei alguém que eu não sei quem é, mas que parece ser um amigo querido. Pois é, é um amigo querido da espiritualidade. Como espírito, nós o conhecemos. Na vida física, a nossa lembrança fica bloqueada. Reparem, no entanto, que a maioria dos sonhos não tem uma lógica perfeita, um começo, meio e fim. Algumas pessoas têm sim essa capacidade de trazer para o corpo físico essa lembrança linda, bonita, completa. Outros não. A maioria traz uma lembrança truncada. Outros nem sonham, nem trazem a lembrança do que viram ou do que fizeram. É porque o nosso cérebro físico, ele é uma barreira para que estas lembranças se manifestem. Por quê? Aquilo que nós vivenciamos e vimos fora do corpo não foi com este cérebro físico, foi com a nossa mente perispiritual, com o nosso cérebro do perispírito, do corpo espiritual. Ao retornarmos para o corpo, nem sempre o nosso cérebro físico consegue guardar e trazer para nós estas lembranças. Notemos que muitas vezes, no primeiro momento em que acordamos, trazemos uma lembrança nítida que vai se esvaindo rapidamente conforme nós, de fato, despertamos para um novo dia. São as limitações que trazemos. E olha, às vezes o conteúdo daquilo que vimos e fizemos durante o sono físico, ele é tão complexo, é tão grandioso que é até um mecanismo de defesa, não trazermos todas essas lembranças para que estas lembranças não nos perturbem. Não por serem ruins necessariamente, mas por serem muitas, por serem impactantes. E quando voltamos para o corpo físico, obviamente teremos as ocupações próprias do nosso cotidiano. Aquelas lembranças da vida espiritual poderiam acabar por nos prejudicar. Notamos também que algumas pessoas fora do corpo conseguem voltar e revivenciar situações do passado. Então, voltam a personalidades anteriores, vivenciando cenas de reencarnações anteriores, trazendo, através do sonho, parte dessas lembranças. É assim que a pessoa, às vezes, narra a seguinte situação. Olha, tive um sonho em que era eu fazendo um negócio, mas não era eu. Era você, só que você estava com outro corpo físico, numa outra época. Por isso que parece que não era você, ao mesmo tempo que você sente que era você. Às vezes o que a gente viu que fez não era das melhores coisas, a gente até não queria ser aquela pessoa, mas isto serve para aprendizado, até para percebermos, olha, há algumas encarnações eu fazia aquela coisa ali de errado, hoje eu já não faço. Então temos aí algo positivo a nosso favor. E aí temos também pessoas que conseguem investigar no futuro, seja porque recebem informações da espiritualidade sobre o que vai acontecer, ou porque já desenvolveram em si mesmas esta capacidade de verificar o que está pré-determinado, o que está previsto, aquilo que vai acontecer. São os chamados sonhos premonitórios. E aí, quando a pessoa tem esse sonho e conta para alguém, depois aquilo acaba acontecendo, essa pessoa é tida como bruxo, como bruxa. Nossa, essa pessoa prevê o futuro. Conheço pessoas que até dizem assim, olha Zé, prefiro nem sonhar porque eu sei que se eu sonhar vai acontecer, eu não quero que aconteça. Pois é, você pode não querer
acordado, mas em espírito foi lá buscar a informação e trouxe para o corpo físico. Algum motivo tem. Geralmente, em relação a mortes, a catástrofes, tem o objetivo de nos prepararmos para esses fatos que vão acontecer. São fatos raros se considerarmos a população, mas corriqueiros ao longo da história. Temos inúmeros relatos de sonhos premonitórios de inúmeros personagens importantes da história da humanidade. Então eles acontecem e vão continuar acontecendo e servem para nos prepararmos para aquilo que vai acontecer, para estarmos espiritualmente fortes diante desta ou daquela situação. Quanta coisa, não é? Então, vamos procurar, primeiramente, sentir como está sendo o nosso sono físico ao retornarmos para o corpo, para avaliarmos se estamos tendo um bom refazimento físico e espiritual. Porque se estamos voltando para o corpo muito cansados, debilitados, pessimistas, é porque alguma coisa precisa ser modificada. E geralmente requer uma análise e um tratamento mais aprofundado, dependendo da situação que estamos vivenciando. Mas, independente desta investigação e desta busca e desse tratamento que vamos fazer em nosso próprio benefício, vamos nos lembrar de nos prepararmos dia a dia para termos um bom sono, fazendo aquelas coisas óbvias como evitar a comida pesada antes de dormirmos, evitar aquelas turbulências que podem vir tanto da leitura como de filmes, programas de televisão que possam nos perturbar momentos antes de adormecermos. Vamos procurar nos ligar a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, para garantir um mínimo de sossego para o nosso despreendimento e, uma vez despreendidos, manter assim a nossa fé, o nosso equilíbrio, para termos algumas horas proveitosas para o nosso espírito, enquanto o nosso corpo repousa, refazendo naturalmente as suas forças orgânicas e nós reabastecendo a nossa força íntima. Que Deus nos abençoe nesse processo. Que assim seja.